O preço do fracasso. Kami Miyako. Quarto de Clean. Zeshi ficou lá sentada, olhando para Clean sem realmente vê-lo. Clean não se moveu. Na verdade, ele estava com medo do que aconteceria se o fizesse. Ele não a conhecia há muito tempo, mas isso não parecia ser do feitio dela. Finalmente, ela se levantou, e caminhou propositalmente até o banheiro onde estava o pinico. Ele podia ouvi-la pegando do chão, e então o som de vômito chegou aos seus ouvidos. Passou um bom tempo, então ele ouviu o objeto sendo colocado de volta no chão, e ela voltou com passos regulares para onde estava sentada, e sentou-se novamente. Ele olhou para o rosto dela, e a expressão vazia que havia o deixado horrorizado agora se tornou uma máscara de raiva. Seus punhos cerrados com tanta força que todo o seu corpo tremia. Finalmente, depois de vários minutos, ela pareceu se recompor. A máscara de indiferença, e tédio voltou, e Zeshi olhou para Clean, e sorriu muito docemente. O sorriso estava completamente deslocado em seu rosto. Obrigada, Clean, por trazer esse terrível descuido à minha atenção. Ela inclinou a cabeça para ele, estendeu a mão, e pegou sua xícara de chá, e bebeu a xícara inteira em um movimento rápido antes de recolocá-la em seu pires. Acabei de perceber que eu tenho um lugar onde preciso estar. Neste segundo. E isso vai me levar o dia todo, e provavelmente a noite toda, mas irei ver você novamente amanhã. Você tem minha gratidão. Ela disse, e então se levantou, e saiu silenciosamente, deixando-o sozinho. Foi talvez a interação mais estranha que ele já teve em toda a sua vida. E dado que ele era amigo de uma mulher gigante empunhando um martelo que estava sempre tentando arrastá-lo para a cama, bem, isso já dizia alguma coisa. Ele passou o resto do dia mais ou menos sozinho nos treinos, fazendo o possível para quebrar a barreira entre ele e seu objetivo. Claro que o dia não ficou totalmente sem interação humana, eventualmente alguém bateu na porta. Estou aqui. Clean disse do banheiro, e acrescentou brincando. Como se eu pudesse estar em outro lugar. A porta se abriu, e uma jovem elfa entrou segurando uma bandeja. Ela usava o que equivalia a um longo saco de batatas com buracos para a cabeça, e os braços, e estava descalça. Sua refeição, prisioneiro 24.601. Ela disse suavemente enquanto entrava, virava-se, fechava, e trancava a porta atrás dela. E então, quando ele dobrou a esquina, ela viu que ele estava totalmente blindado, e segurando uma espada. Ela deixou cair a bandeja em estado de choque, e tentou se virar, e ir em direção à porta. Ela começou a soltar um grito enquanto procurava a chave. Os olhos de Clean se arregalaram de surpresa com a reação dela, e ele largou a arma, correu, e colocou a mão na porta. Tudo bem, ele disse. Não estou tentando escapar. Não vou machucar você. Por favor, acalme-se. Sua voz estava alarmada. Se alguém a ouvisse, se alguém pensasse que ele estava tentando escapar sem Zexetsumi, poderia ser muito ruim não só para ele, mas para a princesa Renner também, e ele não podia deixar isso acontecer. Ela tentou puxar a porta, mas ela permaneceu firme como a parede de pedra a qual estava presa. Finalmente, ela recuperou os sentidos, pois ele não se moveu para escapar ou atacar, e ela se afastou, mantendo uma distância confortável entre ela e esse prisioneiro incomum. Desculpe. Ela disse suavemente com a cabeça baixa, e então percebeu o que tinha feito com a bandeja, e começou a xingar enquanto corria para limpá-la. Ela se ajoelhou no chão, e começou a virar a bandeja para cima, e depois colocou a tigela e outros pratos sobre ela. Clean se ajoelhou ao lado dela, e começou a ajudar no esforço. Ao fazê-lo, ela recuou involuntariamente. Tudo bem. Clean disse, olhando para ela enquanto pegava um dos vários biscoitos. Eu só estou ajudando você. Ela olhou para ele com desconfiança, mas permaneceu em silêncio enquanto limpavam a bagunça, e depois colocavam a bandeja sobre a mesa. Bem, suponho que alguns ficaram na tigela. Clean disse com um encolher de ombros. A garota ficou com o rosto vermelho, e Clean deu uma olhada melhor nela, o saco de batatas que passava por roupas. Provavelmente era um saco mais barato para começar. Seus olhos eram verdes e estreitos, suas orelhas foram cortadas, de modo que seu comprimento élfico lhe foi negado, como se quisesse cortar sua herança. Seu corpo era desamparado e pequeno. Dizer que ela estava bem alimentada seria uma mentira descarada. Ele se levantou e sentou-se à mesa. Obrigado pela comida.
Ele disse educadamente, e ela olhou para ele como se sua cabeça estivesse virada para trás. Ah, você gostaria de um pouco? Ele perguntou. Um breve lampejo de ódio passou por seu rosto antes que sua expressão neutra retornasse. Oh, é isso que você quer, senhor. Ela disse, e se abaixou sobre as mãos e os joelhos. Ele ficou perplexo com o que ela estava fazendo, por um momento demais para sequer questionar, e então a viu começar a lamber o mingau derramado no chão de pedra. Clint ficou igualmente envergonhado e alarmado. Não, ele disse de repente. Por favor, levante-se, não foi isso que eu quis dizer. Ela olhou para ele surpresa. Ela parou de lamber a comida derramada, mas olhou para ele com incerteza, sem mudar de postura. Clint se levantou, ela se encolheu novamente quando ele se aproximou, mas ele diminuiu os movimentos para deixá-la mais à vontade, tocou seus ombros, e gentilmente a levantou. Eu quis dizer, sente-se à mesa comigo, e talvez coma um ou dois biscoitos. Você não tem comido bem, isso é óbvio. Ele disse gentilmente. Ela não falou enquanto olhava para ele, mas finalmente encontrou seus olhos, e os manteve como se estivesse procurando algum sinal de crueldade ou zombaria. Para mostrar que não, ele gentilmente a guiou com uma das mãos até uma cadeira em frente à sua, e lentamente, com a mais suave pressão dos dedos em seu ombro nu, guiou-a para que se sentasse. Quando ela se sentou, ele recuperou seu lugar, e entregou-lhe um dos biscoitos. Ela segurou-o com incerteza, como se não tivesse certeza do que fazer com ele, mas seus olhos olhavam para ele com uma fome voraz. Clint deu uma mordida, e gesticulou com a mão livre para ela prosseguir. Ela pareceu hesitante por mais um momento, e então enfiou o biscoito inteiro na boca, e começou a mastigá-lo o mais rápido que pôde, como se temesse que ele fosse tirado dela. Ele olhou para ela do outro lado da mesa, e com medo de que ela pudesse engasgar, serviu um copo de água de uma jarra, e deslizou-o sobre a mesa para ela. Não engasgue. Clint disse com alguma preocupação em sua voz. Ela conseguiu algo parecido com um sorriso através de suas bochechas recheadas de esquilo, e gradualmente começou a engolir, estendendo as mãos para agarrar o copo, e agarrando-o com as duas mãos antes de bebê-lo também, garantindo que ela acatasse seu conselho, e fizesse isso. Não morrer sufocada à mesa. Ela ainda não falou, apenas olhou com fome para outro biscoito, e sentou-se com as mãos no colo. Clint olhou para ela torto, e gesticulou para o prato. Pegue outro. Apenas. Mastigue mais devagar desta vez, ok? Ele sugeriu. Ela pegou o outro, mas desta vez mordeu apenas metade, e mastigou em silêncio. Quando terminou, pegou a xícara com uma das mãos, e bebeu o restante com um suspiro de satisfação. Ela olhou para outro biscoito, o prato continha 5 deles, Clint terminou um, e estava no segundo, enquanto ela engoliu 2. Ela obviamente queria muito o terceiro, então Clint apenas deslizou o prato para ela. Ela pegou devagar, e comeu com mordidas menores, e quando terminou, ele sentou com as mãos entrelaçadas na mesa em frente a ela, ele finalmente falou. Qual o seu nome? Ele perguntou. Carne. Ela disse. Sinto muito, mas não tenho carne aqui em cima, não me deram como guardar comida. Ela suspirou. Não, meu nome, como me chamam, é Carne. Oh, ele disse, e pensou por um momento. Então, qual era o seu nome? Ele perguntou. Suponho que não era Carne antes de você acabar aqui. Ele disse suavemente. Eu era Orly. Ela disse suavemente. Clint estava prestes a perguntar como ela chegou aqui, mas ele corou, e desviou o olhar ao se lembrar da reação de Zechi. Não poderia ser uma boa história. Você quer saber como cheguei aqui? Ela disse, e sua voz não era cruel nem gentil, simplesmente desprovida de emoção além de um toque de tristeza. Eu não vou perguntar isso. Ele disse. Perdoe minha curiosidade superficial, sei que não deve ser fácil dizer. Ele adicionou. Você é legal. Ela disse com um sorriso que, quando estava livre, devia estar verdadeiramente radiante. Eu não era muito diferente de você antes. Não esqueci o que significava não me sentir nada. Ele disse. Ela encontrou os olhos dele diante da tristeza em sua voz, e disse. Vou te dizer uma coisa, você me conta o seu, eu te conto o meu. Ela disse. Tudo bem. Justo. Ele disse. Não sei quem são meus pais. Clint começou. Nunca soube seus nomes, e não me lembro de seus rostos. Lembro-me vagamente de vagar pelas ruas do reino quando era muito pequeno, e de comer lixo para me manter vivo.
Becos, eles cuidavam de mim, as pessoas não. Acho que diria que tudo foi simplesmente muito infeliz. Quase não senti tristeza, é que as coisas foram, e foi uma pena que tenha sido assim. Claro, uma criança não pode continuar assim para sempre, e uma chuva particularmente fria parecia que finalmente iria acabar com minha vida infeliz, então me deitei em um beco. Acho que tinha 5 ou 6 anos na época, e apenas esperei. O infeliz fim. Clint serviu-se de outro copo de água, e bebeu metade. Então uma carruagem passou por mim, e parou, e um anjo dourado saiu dela, ela me trouxe para dentro, e me levou para sua casa, e ela pessoalmente cuidou de mim até recuperar a saúde. Tornei-me primeiro seu companheiro, e depois seu guarda-costas no palácio. Fui salvo naquele dia pela princesa. Ela cuidou de mim, ensinou, treinou, e me dediquei a ela desde então. É por ela que estou aqui agora. Ele disse calmamente. Enquanto eu for um bom refém, ela estará segura. Aurlie sentou-se por um momento enquanto absorvia tudo isso, então disse balançando a cabeça. Não, ela não está. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela começou a contar sua história. Nasci na capital, mas minha mãe teve que sair de lá logo depois que eu nasci. Não sei quem é exatamente meu pai, ela sempre se recusou a dizer, só me levou para longe da capital o máximo que poderíamos ir. Isso sempre me fez pensar que meu pai era o próprio rei, mas não tenho como saber. Ela nos mudou para uma cidade não muito longe da fronteira da teocracia, e as coisas estavam bem lá, eu cresci por muitos anos em relativo contentamento. Mas quando a guerra estourou com a teocracia, tudo isso mudou, eles sitiaram nossa cidade por 2 semanas antes de oferecer termos de paz. Seu rosto ficou duro e amargo. Eles não cumpriram esses termos, deveríamos estar a salvo de perigos, eles prometeram nos poupar. Eles nos pouparam da morte, mas não de algo pior que a morte. Um homem chamado Justiçar conseguiu à sua maneira, ele cortou parte das minhas orelhas, e fez com que todas as mulheres fossem usadas enquanto nossos homens só podiam chorar, chorar, e se enfurecer em suas correntes. Ele nos vendeu por toda a teocracia. Nunca mais vi minha mãe, não sei se ela está viva ou morta, espero que ela esteja morta, seria melhor para ela. Acabei sendo vendida algumas vezes até me ver trabalhando nas prisões. Eu entrego comida para os presos. Meu mestre diz que faz bem aos prisioneiros saber que eles são melhores que alguém, que isso mantém as tensões baixas. Mas acho que ele só gosta da companhia à noite. Sua voz era igualmente amarga e prosaica quando ela terminou sua história. Depois de uma breve pausa, ela disse: É por isso que eu digo, não, ela não está. Sua cabeça balançou severamente. Suas promessas são tão boas quanto o que é lucrativo ou o que é conveniente. Se eles acharem que você está aqui pois é um risco, eles a matarão, e você também provavelmente. Clint sentiu-se tremendo com a ideia. A princesa Rainer lhe dissera em uma de suas visitas secretas para não se preocupar, que tanto ela quanto ele estavam perfeitamente seguros. Ele se acalmou. Isso pode ser verdade, mas mesmo assim tenho absoluta confiança na segurança dela. Ele disse enigmaticamente. Mas, por que você está aqui? Quem geralmente vem até Minhazexi? Ele perguntou. Não sei, só me disseram para entregar comida a um prisioneiro especial mantido em isolamento. Ela disse com um encolher de ombros casual. Entendo, Zexi me permitiria sair para correr pelo terreno e fazer algum exercício. Suponho que você não tenha recebido nenhuma instrução sobre isso, não é? Ele perguntou. Nenhuma. Ela disse. Eu só trouxe o que me disseram. Você é muito mais legal do que eu esperava, você nem me bateu ainda. Ou qualquer outra coisa, você até me deixou comer um pouco da sua comida depois que eu estupidamente deixei cair a maior parte dela. Por que você está sendo tão gentil? Não vou ajudá-lo a escapar, se é isso que você está esperando. Aurlie disse a ele com incerteza na voz. Eu não estou procurando escapar. Ele respondeu. E é assim que minha princesa gostaria que eu me comportasse. Ela é a princesa dourada, a joia brilhante do reino, ela é a mais gentil das almas, e eu mancharia o nome dela se me comportasse mal com alguém. Ele disse com firmeza. Quero ser um agente da justiça dela, por isso não posso ser nada menos que virtuoso. Você é o primeiro humano legal que já conheci. Ela disse com uma voz incrédula. É quem eu quero ser. Clint disse em resposta. Todos podem ser quem quiserem, se estiverem dispostos a agir da maneira que tal pessoa agiria. Quero ser bom,
então me comporto como alguém bom. Quero ser responsável, então eu ajo com responsabilidade. Sou a soma das minhas ações e das minhas escolhas, assim como todos os outros. Alguns são complicados, mas eu não. Acho que isso me torna um pouco previsível, mas posso conviver com isso. Clint disse: Posso te pedir um favor? Clint perguntou: O que você gostaria? Ela perguntou curiosamente: Você poderia pedir permissão para que eu fosse escoltado ao lado de fora? Gostaria de sair para correr hoje. Ele disse. O carcereiro nunca. Ela começou, e ele levantou um dedo para impedi-la. Peça permissão ao cardeal Raymond. Ele disse. Ele sabe o que estou autorizado a fazer, e embora provavelmente não me permita ficar sozinho, acho que pelo menos fornecerá uma escolta. Diga a ele. Clint fez uma pausa, e pensou por um momento. Diga a ele que os cães precisam de exercício. Ele riu um pouco, e a Orly se levantou. Eu vou fazer isso. Ela disse um pouco com medo. Nunca vi um cardeal. Mas... Não se preocupe, falei com o cardeal Raymond, ele é estranho, mas não me parece um homem mau, pelo menos no que diz respeito às pessoas aqui. Clint disse. Ela saiu, e trancou a porta atrás dela, deixando-o sozinho. Ele teve tempo de sobra para se banhar, sentar, e ler por um bom tempo. Várias horas depois, alguém bateu na porta, e um guarda muito grande apareceu. Atrás dele, Clint podia ver a forma desamparada da desnutrida Orly. Fui instruído a acompanhá-lo até o terreno abaixo para correr até você desmaiar. O monstro de peito largo que parecia um humano na frente dele disse: Obrigado. Clint respondeu, e pegou seu odre de água, e seguiu os dois escada abaixo. O sujeito não disse mais nada, tudo nele dizia que ele tinha muito pouco a dizer a alguém. Momentos depois, Clint estava correndo pelo pátio como antes, enquanto seu guarda temporário e a escrava Orly esperavam que ele terminasse. Ele correu uma dúzia de voltas, e finalmente se cansou ao ponto de desmaiar. E provou isso caindo na grama. Ele rolou de costas, e pegou seu odre, apenas para encontrá-lo além do alcance de sua mão. A Orly, seja por treinamento como escrava ou por um impulso gentil em gratidão pela decência que ele havia demonstrado anteriormente para com ela, agarrou-o para ele, e agachou-se onde ele estava deitado, e ajudou sua cabeça a erguer-se com uma das mãos enquanto inclinava o recipiente de água em direção aos lábios para que ele pudesse beber. Foi só então que ele percebeu que o rosto dela estava gravemente machucado, o olho direito estava quase completamente fechado devido ao inchaço, e havia uma grande marca escura onde algo, provavelmente um punho, a havia atingido. Ele teve o bom senso de terminar de beber a água que ela lhe ofereceu antes de se levantar, mas quando fez olhou para o guarda que havia sido designado para monitorá-lo. Obrigado pela sua paciência, disse ele. Mas há um problema. O guarda olhou para ele como se ele tivesse cagado nas botas, e depois revirou os olhos. O quê? Tenho coisas melhores para fazer. Você fez isso com ela? Clint perguntou, e apontou para o olho de Orly. E se eu tiver feito? O guarda perguntou presunçosamente. Ela mereceu. Você não deveria bater nela assim. Ela não estava tentando dificultar sua vida, ela apenas fez algo que eu pedi para ela fazer. Ela não te machucou, nem roubou você, nem te atacou, e daí? Você bateu nela? Clint perguntou enquanto sua raiva aumentava. Alguém precisa de um motivo para bater em uma cadela elfa? Ele bufou. Ela é apenas carne, por que você se importa? Ele perguntou, e cuspiu no rosto dela só para dar ênfase. A Orly nem se moveu para limpá-lo. E foi então que Clint deu um soco no rosto do guarda. Seu capacete era um design aberto com um protetor de nariz simples, o que significava que um soco na bochecha ou na mandíbula ainda doeria como o inferno. Quando o guarda caiu, ele começou a chutar. Clint poderia ter sido limitado a ouro, como um aventureiro disse, mas ele teria sido considerado um dos mais fortes dos aventureiros classificados como ouro, e ele chutou assim. O guarda que ele atingiu pode ser grande, mas ele foi pego de surpresa, e não tinha a experiência ou o treinamento que Clint tinha. Clint chutou seu rosto até que ele parou de se mover, e então ele se virou para uma Orly atordoada, e enxugou a saliva de sua bochecha com um dedo. O que ele não percebeu foi que essa ação chamou a atenção de vários guardas que estavam contornando uma esquina próxima, e subindo a rua até o pátio, e eles responderam a um ataque a um deles. A briga foi curta, e brutal. Clint não era páreo para meia dúzia de homens assim, e antes que ele percebesse o que o havia atingido,
ele tossiu no chão enquanto era chutado e pisoteado. Eles poderiam tê-lo matado, se a Orly não tivesse gritado. Ele não ouviu bem o que, algo sobre o cardeal, e então a ponta de uma lança atingiu sua testa novamente, e ele ficou inconsciente. Ele acordou muito mais tarde em sua cama, basicamente despido de tudo, com uma toalha na testa, e a Orly enxugando um pouco de sangue do rosto, e enxaguando o pano em uma tigela. Quando ele olhou para ela, viu que ela estava com um segundo olho roxo, e que o primeiro estava completamente fechado.